Posso Fica passar vontade, aqui, Gabriel? vontade. Olha só, a surpresinha, né? Não é Fiquei Kinder Ovo, mas é surpreendido, inclusive, surpresinha. Não é Kinder Ovo, mas é surpresinha. Quem votou pela redução de meio ponto percentual que prevaleceu, 5 votos, meio ponto percentual. Primeiro da fila, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ailton Jaquino Santos, novo diretor. Carolina de Assis Barros, Gabriel Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso. Esses 5 votaram, então, pela redução, essa que venceu, por 5-4, pela redução de meio ponto percentual. Aqueles que já foram identificados, inclusive assumiram publicamente a sua preocupação, a sua moderação e a sua cautela, e, portanto, votaram pela redução em 0,25 ponto percentual, o Diogo Guilhem, a Fernanda Guardado, desculpe, Magalhães é o segundo nome dela, ela é conhecida por Guardado, o Maurício de Moura e o Renato Dias, que é do sistema financeiro. Então temos um placar de 5-4, minha gente. O voto Minerva, tudo indica que o voto Minerva foi de Roberto Campos Neto. Selic descendo do telhado, no Terraço Cast de número 388. A vinheta inicial é Thaís Herédia na BMC News, contando sobre a decisão recente e bastante dividida do Copom, que contou até com uma surpresinha. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 6 de agosto de 2023, um domingo em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 388, estou acompanhado do estrelado trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que vem por meio deste dizer que sim, esse é um dia que, né, esse nickname, nossa gente, quem falava nickname? Pelo amor de Deus, entrega idades, né? Mas enfim, esse nickname faz sentido, porque é dia de Copom. É aquele dia que eu acordo e aí eu penso, caramba, hoje o dia vai ser longo, né? E aí eu olho pela janela e falo, qual vai ser a previsão do tempo? E aí eu sei que a previsão do tempo para este momento é daquela que eu gosto. Dia ensolarado, com friozinho à noite, bem do gostoso, né? Dá aquele meio-dia, tá quente, mas depois tá mais friozinho. E a previsão para o futuro é que fique assim. Mas eu fiquei sabendo que a semana que vem vai fazer muito frio. E aí eu queria fazer uma errata aqui, tá, gente? Que alguns episódios atrás eu tava ouvindo e aí eu ouvi eu falando assim, esse verão vai ser muito quente. Não, gente, esse inverno, né? Alô, bom dia, mulher do tempo sem tempo, não sabe nem a estação do ano? Nickname é um clássico. Certeza que quem pensou aí, nossa, lembrei de nickname, deve também ter lembrado até do que colocava no subnick do MSN. Fala, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fernanda! Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional e essa semana aqui de volta à Califórnia. Cheguei hoje, já tô gravando o podcast para vocês. Vocês sabem que essa viagem do Brasil aqui para a Califórnia é uma saga, mas estou aqui de volta trazendo o Boletim Internacional e essa semana eu vou comentar 3 assuntos com vocês. O primeiro, o principal que eu vou falar é o rebaixamento da nota dos títulos da dívida norte-americana pela agência Fitch. Vou comentar um pouquinho também algumas declarações de uma diretora do Banco Central, né, do Fed americano, sobre a política monetária dos Estados Unidos e no finalzinho eu vou falar um pouco também de uma reunião que está começando agora na Arábia Saudita com 40 países para discutir aí, quem sabe, o final da guerra da Rússia com a Ucrânia. Correspondente internacional, de novo em solo internacional, após a saga para vir e a saga para voltar. E também ela, Fernanda Mello. E aí, Caio e meus amigos do Terraço Cast. Olha, desculpa a minha voz essa semana, mas eu prometo que o conteúdo vai estar melhor do que a minha voz um pouco rouca. Conteúdo sempre irá se sobrepor à forma. Pode ter certeza que quem nos acompanha vai concordar comigo.
Apresentada a composição do episódio, vamos ao 388. Raquel, surpreendendo a ninguém, exceto pela magnitude, vimos a Selic cair 50 basis points e agora temos juros em 13,25%. O que vale ficar de olho nessa recente decisão? E é isso aí, Caio Augusto. Tivemos mais uma mentira. Não foi mais uma vez manutenção, gente. Eu tenho certeza que no momento que você tá ouvindo esse podcast, você já ficou sabendo, né, o que aconteceu com o Copom, porque depois de fazer aniversário a taxa Selic, né, aniversário de 13,75%, saiu em todos os jornais, se é que você lê jornal, mas enfim, podcasts e nos nossos companheiros do Petit Jornal, certeza. Ah, se bem que eles estão de folga essa semana, né? Mas enfim, qualquer outro podcast que você ouça, né, de notícias, na capa de qualquer site de notícias, saiu que sim, a nossa taxa básica de juros, a Selic, aquele vestidinho preto básico, ou pra mim, aquele terninho preto básico que já está quase saindo do meu armário sozinho, ou mesmo a blusinha branca que também está sozinha, saindo do meu armário, a nossa taxa Selic foi reduzida, né? O Banco Central, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a nossa taxa básica de juros, depois de um ano, para 13,25% ao ano, gente. 13,25%. Então, foi uma redução aí de 0,5 pontos percentuais, surpreendendo um total de muitas pessoas, né? Então, as últimas vezes aqui, vocês me ouviram dizer surpreendendo um total de 0 pessoas, tal. Mas não, dessa vez realmente foi surpresa. Tinha parte do mercado, né? Parte dos analistas esperando. Tava bem dividido, na verdade, assim. No dia do Copom, que é o dia em que eu vos falo aqui, né? No dia tava já uma maior expectativa de queda de 0,25%. Mas tinha sido há uns dias atrás, já tava mais gente esperando o 0,5. Enfim, tava ali entre 0,25 e 0,5. E veio o 0,5. Né? Para minha surpresa, inclusive, eu achei que era 0,25. Para a vida real das pessoas, né? Para as pessoas reais aqui, né? Não as pessoas que ficam aqui de olho nas telinhas financeiras, não faz muita diferença, né? Meio poteiros, né? 0,5, 0,25, quer dizer que começou a cair. Mas eu acho que, além da queda em si, é mais a sinalização que a gente vê, né? Porque todo mundo sabe que tava ali uma discussão de, né? O governo falando que o Campos Neto era contra o Brasil, que queria tirar a comida do prato das criancinhas, que tava mantendo os juros altos, que não dá, se não dá. Era lojista falando para um lado, pro outro, né? E aí veio esse corte de 0,5 com um comunicado que veio um comunicado até meio bipolar, assim, né? Metade do comunicado foi mais, na minha opinião, mais dovish, né? Mais, assim, aquela pomba, né, que é conhecido, né, no linguajar do mercado como mais flexível, mais tranquilex em relação à inflação. Por quê? Porque o Banco Central sempre coloca no comunicado o seu balanço de riscos. Então, assim, de um lado, isso aqui tá pressionando a inflação para cima. Do outro, isso aqui tá pressionando a inflação para baixo. E ele tirou um monte de coisa do seu balanço de riscos para cima. Então, assim, a parte do risco fiscal não tá mais lá, né? Tinha ali um risco ainda da aprovação do arcabouço fiscal, né, que ainda não foi aprovado, mas não tem mais esse risco, não existe mais. Não existe contas públicas, não existe nenhum risco fiscal mais no balanço de risco do Banco Central. Não tem mais o risco das expectativas desancoradas, ou seja, quanto que os agentes econômicos acham que vai ser a inflação no futuro. E eu já falei isso várias vezes, sempre que eu falo de Copom, da importância das expectativas de inflação, né? Onde todo mundo acha que vai a inflação impacta para onde efetivamente vai a inflação. Porque é aquela velha história da profecia autorrealizante, realizável, nunca sei. E o Banco Central vinha falando isso em todos os últimos comunicados, né? Que isso era importante. De fato, por conta da melhora do ambiente, né? Da percepção de risco em relação ao ambiente político, fiscal dos últimos meses, com a manutenção da meta de inflação em 3%, que a gente falou aqui, né? Pelo Conselho Monetário Nacional. A aprovação, quase aprovação do arcabouço fiscal. A aprovação da reforma tributária, que não tem muito a ver ali, né? Com essa questão fiscal em termos de gastos, é muito de longo prazo, mas é estruturalmente positivo e tal. A melhora, de maneira geral, do ambiente político, né? E nenhum avanço naquele medo de políticas parafiscais, né? Usando o BNDES e outros bancos públicos para ter um crédito subsidiado muito mais forte. Enfim, todos esses riscos deram uma diminuída. De fato, verdade. O que até ajudou a fechar a curva de juros. Ou seja, a expectativa dos agentes de mercado, dos investidores no longo prazo quanto aos juros caíram. E as expectativas também quanto à inflação no futuro também caíram. Deram uma ancorada. Foram mais próximo aí da meta do Banco Central. Olhando para os próximos anos já, gente. Esse ano o ship has sailed, porque o Banco Central não tá mais olhando para esse ano, não. Né? Porque a política monetária opera
opera com defasagem, ou seja, demora um tempo para fazer efeito, então o Banco Central está olhando lá para frente. E de fato, a gente vê que as expectativas, quando a gente olha aí no Focus, né, que é aquela pesquisa que é feita pelo Banco Central toda semana e tudo mais, com os agentes de mercado, a gente vê que as expectativas, elas melhoraram. Mas elas não estão ancoradas, elas ainda não estão na meta. E uma coisa importante, em relação à última reunião, não mudou muita coisa, né? Deu uma melhorada, mas assim, não é extraordinário. Não o suficiente para eles, assim, tirarem do balanço de riscos. Então tiraram o fiscal, tiraram essa parte das expectativas e no balanço de risco sobrou ali, né, pra cima, uma inflação global que ainda é persistente e a inflação de serviços que segue aí pressionada, o que faz todo sentido, de fato, duas questões são verdadeiras. Mas achei um pouco esquisito, minha leitura aqui é que é uma coisa mais dovish, tipo, não tem mais isso não. E eles destacaram que, olha, começamos a reduzir os juros porque a inflação corrente, né, a inflação que a gente tá vendo, os indicadores e tal, já mostram uma queda substancial que vai além dos industriais, vai além dos bens, que era o que o Banco Central vinha falando muito, daquela primeira pernada e tal, já começou a ir para o setor de serviços, o que também é verdade. As expectativas melhoraram, aí eles fizeram ali um recado explícito, né? As expectativas melhoraram por conta da decisão do Conselho Monetário Nacional de manter a meta de inflação. Meio recadinho ali político, né? Já sentimos o dedo de novo membro Galípolo ali, né? Indicado pelo governo. E é isso aí. E a melhora do ambiente e tal, tudo bem, vou começar a descer os juros. O que já era esperado, né? Mas acho que esse balanço de riscos ali, retirando o risco fiscal e tal, não existe mais e tal, é um pouco dovish. E ao mesmo tempo, por que eu falei bipolar? Voltando, né? Que eu falei bipolar lá no começo. Porque daí chega no final do comunicado, o Banco Central fala, bom, mas a gente ainda vai manter os juros em território contracionista, ou seja, contraindo a atividade, não vai ser neutro, do tipo, né, eles não falam essa parte de neutro, mas entende-se, não vai ser neutro, né, não vai ser aquele que não estimula nem desestimula a atividade, e muito menos expansionista, né, do tipo, vamos estimular a economia aqui com os juros. Vamos manter no território contracionista e por isso, na próxima reunião, vamos fazer um corte de igual magnitude de 0,5. Aí tentou meio que dizer assim, gente, não se empolguem, porque o próximo vai ser 0,5, a gente não vai acelerar. Porque o que muita gente achava? Ia começar com 0,25, depois ia acelerar pra 0,5, né, e aí beleza. Mas não, eles falaram, não, gente, a gente começou com 0,5, mas não vamos acelerar. Só que assim, será que a galera vai comprar isso aí? Ao que tudo indica, nesse momento eu tô fazendo esse podcast, a galera já tá bem animada, né, os futuros aí da Bolsa já estão animadinhos lá nos Estados Unidos, né, o mercado futuro do nosso índice brasileiro aqui de Bolsa. Provavelmente amanhã o que a gente vai ver é um fechamento da curva na parte curta, ou seja, traduzindo em português de Brasil, provavelmente os investidores vão começar a contar com uma queda maior da Selic nas próximas reuniões, por isso expectativa de juros no futuro próximo, no curto prazo, menores, dos juros caindo mais. E é isso, né? E aí virou festa, agora é festa, então, agora é festa dos juros baixos. E a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Então, assim, em resumo, uma queda esperada, a queda era esperada, foi em maior magnitude do que o esperado, mas acho que o mais importante, ali um recado relativamente dovish, né? Relativamente tranquilão. Pra vida real, gente, pra vida real, das pessoas reais. Pô, vai mudar uma coisa de um dia pro outro? Não. O crédito vai continuar caro, então vamos continuar com aquelas taxas de juros altas para financiamento imobiliário, para cheque especial, para juro rotativo do cartão de crédito, blá, blá, blá. Por quê? Porque demora para sentir efeito na economia. E uma parte importante, muito disso é muito menos reflexo da Selic e mais reflexo dos juros de longo prazo, dos juros de 3 a 5 anos, que aí era a curva de juros. O lado bom é que a gente já viu uma redução dessa curva de juros, como eu falei no começo. Essa melhora do ambiente fiscal, etc., já foi sentida aí na curva de juros, então o que deve refletir aos poucos aí no mercado de crédito para as pessoas, para as empresas. Mas a Selic, obviamente, é um balizador. É o terninho preto, é a blusinha branca. Então, obviamente que isso impacta, mas demora um tempo. Aqui no Brasil, a gente começa a sentir os efeitos aí por volta de 6 meses, 3 meses dá pra começar, né? Mas os efeitos totais aí, dá-lhe um ano, né? Então, assim, vai demorar ainda um pouco, não é de um dia pro outro. E não vamos entrar, não dá pra saber, né? Nada é impossível. Eu espero que não. Eu espero que a gente não entre aí num espiral, numa queda vertiginosa da Selic, não é a expectativa, mas, né? Quem sabe, nunca se sabe. Pra além do neutro, né? Pra estimular. E aí, porra, mas Raquel, quem que é o neutro? O neutro provavelmente tá entre 9 e 10, tá? Nominal. Por quê? Porque o real, que é aquele que já desconta a inflação, tá próximo de 5%. Com a inflação rodando, né, ali em mais ou menos 4, a gente tá chegando em 9, né? 9, 10, então é isso aí. Se cair muito além disso, já tá estimulando a economia.
E não é o que a gente precisa nesse momento, né? De um momento de expansão fiscal, né? Que o governo tá ali gastando mais do que arrecada, em que o governo ainda está buscando arrecadação. Então eu falarei mais isso no próximo episódio, né? Da busca por arrecadação, ali antes da apresentação do governo do projeto de lei orçamentária. Mas é isso, pessoal. Risco tem de, né, a gente sair, perder o freio e Selic, o chão é o limite. Mas acho que por enquanto não, tá? Não com essa diretoria. Mas é isso, chamou um pouco de atenção. E por fim, a decisão, né? 5-4. É esquisito. E no time de quem votou por uma queda maior, o presidente Campos Neto. Então é isso. Vamos aguardar a ata na semana que vem vai trazer mais detalhes. Caso seja esse o primeiro episódio que você ouve do Terraço Cast, talvez esteja pensando: por qual motivo estão falando agora sobre esse assunto que virou realidade na semana passada? Dúvida é essa que quem sempre ouve não tem, porque você já sabe qual frase vem a seguir. Mais importante do que saber uma decisão de política monetária é o que ela sinaliza para as próximas decisões, e é isso que talvez você não tenha visto com tanta profundidade. Aí que a gente entra. Uma decisão não unânime, na verdade bastante dividida, como a vinheta inicial já te contou, que por um lado deixou claro que há mesmo espaço para a queda de juros, tanto que já deixou na mesa que a próxima decisão deve vir em igual magnitude, outros 50 basis points, de acordo com os dados que eles têm nesse exato momento. E por outro lado, essa decisão deixou sinalizada que algumas confirmações continuarão sendo esperadas para que os juros caiam estruturalmente. Sim, o ciclo de corte de juros acabou de começar, mas uma previsão já pode ser feita desde agora para o final desse ciclo de corte de juros. A não ser que o governo entregue nos próximos trimestres a finalização de reformas que de fato mudarão as expectativas, quando esse ciclo de cortes acabar, o juro estará num nível surpreendentemente alto, independente da velocidade da queda. Ou, em bom português, talvez vejamos a Selic em um dígito de novo antes do esperado, mas não será nada muito próximo do neutro. Talvez esteja mais perto de 9%, um pouco menos apenas, o que representa uma queda razoável do nível onde está agora, mas ainda assim está longe de ser um nível não restritivo de juros. E como faz para que esse estrutural caia? Com a continuidade de reformas que sinalizem compromisso fiscal. No episódio anterior, te lembramos, em junho de 2023, os dados mostram que já estamos sob déficit primário de novo. Isso deve alterar as previsões para pior no campo fiscal em 2023 e até mesmo em 2024. O pretendemos zerar, dito pelo Haddad, já vai aos poucos virando acho que nos antecipamos. E como bem apontado pela dupla de Marcos, Lisboa e Mendes, em artigo recente para o Brasil Journal de nome Opinião, me engana que eu gosto, o governo deveria detalhar projeções de receita, mesmo que as expectativas com a continuidade da articulação política estejam positivas, em virtude do que já se colocou na mesa e se aprovou na Câmara no primeiro semestre, a situação está longe de ser resolvida, e de estar resolvida. Na verdade, em diversos aspectos, é uma situação bem mal explicada na realidade. Selic está descendo do telhado, mas é bem possível que em poucos trimestres esteja mesmo em cima de um muro. Mureta ou chão, só se o governo decidir transformar o otimismo de discursos em realidade fiscal. Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, o link está lá também. Logo vai ter uma novidade para quem está nessa lista, hein? Fica de olho e coloca logo seu e-mail lá. E não se esqueça, lá também estão todos os links de acesso para os nossos 2 e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, um artigo sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o boletim internacional. Fitch rebaixando a nota soberana dos Estados Unidos e reunião de paz na Arábia Saudita. Começando com o nosso primeiro assunto, a agência Fitch rebaixou a nota dos títulos da dívida dos Estados Unidos. A justificativa é que a trajetória da dívida americana, que é a maior economia do mundo ainda, pelo menos, vislumbra aí um período de recessão e
por isso, né, essa é a justificativa da Fitch para rebaixar a nota do título da dívida, também o aumento da dívida em si, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, mesmo assim, né, na semana passada, a gente teve uma declaração do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, do Banco Central aqui dos Estados Unidos, que diz que não espera uma queda do PIB, mesmo com o aumento que a gente viu aí agressivo nas taxas de juros. A gente está com o maior nível de taxa de juros nos Estados Unidos em décadas. E, de fato, a economia dos Estados Unidos, na verdade, né, como ele falou, continua muito resiliente. A gente ainda teve mais um aumento, mais uma vez, de oferta de empregos acima do que o mercado estava esperando. Então, o desemprego nos Estados Unidos continua muito baixo, o que acaba pressionando os salários e, como sempre, os preços também. Né? É um cenário diferente o que a gente vê agora do que quando a gente viu quando a S&P também deu esse downgrade dos títulos dos Estados Unidos. Na época, o desemprego batia 9% e agora ele está perto de 3,6%, que é uma dos mínimos históricos, né? A gente considera um desemprego de 3,6%, praticamente aí um pleno emprego. Mas a Fitch rebaixou a nota, né, de AAA, né, a gente fala aquela A, né, de rins, assim, AAA, para AA+. Quer dizer, ainda é um título, obviamente, investment grade. Não estamos dizendo aí que os Estados Unidos está próximo de um calote, apesar que a gente acabou falando um pouco, né, da possibilidade de calote das dívidas dos títulos americanos algumas semanas atrás, quando os Estados Unidos estava discutindo aí o aumento do teto de gastos, né, os Estados Unidos, assim como o Brasil tinha, mas eles têm um teto de dívida nos Estados Unidos, e esse teto acabou sendo negociado entre republicanos e democratas. Eles conseguiram aumentar o teto da dívida, mas é uma dívida ainda bastante alta. Os Estados Unidos têm feito vários estímulos à economia, mesmo durante a pandemia, né? Teve assim, como teve no Brasil, o Auxílio Brasil, a gente teve aqui nos Estados Unidos estímulos durante a pandemia. A gente também teve queda de impostos, né, principalmente durante o governo Trump, que cortou bastante os impostos, e no governo Biden o que a gente viu foi um aumento de gastos, né, em infraestrutura, em saúde, em energia limpa. Então a gente teve um corte de impostos na época do Trump, um aumento de gastos na era do Biden, e isso fez com que a dívida dos Estados Unidos ficasse maior. A Fitch, ela prevê que a dívida dos Estados Unidos vai atingir 118% do PIB em 2025, que é mais ou menos o triplo da média de outros países que têm aí a nota AAA. Então, essa dívida grande, né? A média dos países está cerca de 30 e poucos por cento, 35%, os Estados Unidos 118% do PIB, e isso vai trazer, na verdade já está trazendo decisões difíceis para o executivo, para a Casa Branca, no sentido de cortar alguns tipos de gastos para poder fazer frente a essa dívida. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, deu uma declaração discordando desse rebaixamento da Fitch, diz que ele é um rebaixamento que vem atrasado, que é um rebaixamento que é arbitrário, mas de qualquer forma, né, se a gente vê o tamanho da dívida, pode fazer sentido, e a gente também nunca sabe o que é a cabeça dessas agências, né? O Brasil, no momento, está até em lua de mel, podemos falar assim, com essas agências de risco, que tem melhorado a nota do Brasil, e dos Estados Unidos tem diminuído. É claro que a nota dos Estados Unidos continua bem maior, mas ainda assim, né, para os americanos, é uma espécie de vergonha, pode-se dizer assim, de você não ter o título, a sua dívida como AAA, porque o título da dívida americana sempre foi considerado aí o benchmark, né, o modelo. Todos os outros títulos das dívidas se mexem de acordo com o americano, né? Então a gente não ter mais os títulos americanos como maior nota é uma coisa que não deixa de ser uma vergonha para os Estados Unidos. O segundo assunto que eu queria comentar com vocês, né, no dia 5, a Michelle Bowman, que é uma das governas do Banco Central, do Fed, aqui dos Estados Unidos, que seria semelhante a uma diretora do Banco Central do Brasil, né, uma participante do Copom, ou do comitê que decide a política monetária aqui nos Estados Unidos. Ela deu uma declaração aqui na Califórnia, ela teve num evento aqui perto de onde eu moro, falando que os Estados Unidos talvez precise de mais aumentos da taxa de juros. E o que pegou para o mercado foi aí o plural. A maior parte do mercado acredita que os Estados Unidos já estão perto do limite do aumento da taxa de juros, né, que 5,6%, mais um aumento de 0,25%, que levaria a taxa de juros a 5,6% ao ano, seria aí o limite. Mas ela falou que isso não necessariamente é verdade, que pode ser que mais do que um aumento de 0,25 ainda seja necessário para trazer a inflação para a meta. A meta aqui é de 2%,
Hoje em dia, a taxa de inflação anualizada está cerca de 3%, ainda bem, né, distante daquele máximo que chegou no meio do ano passado de 9% ao ano, mas 3% ainda é acima da meta, e a gente não sabe como é que vai ficar muito essa questão da economia mundial em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A gente pode ter novos aumentos aí de grãos, de preços de alimentos, então o Fed, assim como outros bancos centrais, a gente falou, né, na semana passada do Banco Central Europeu, do Banco Central Inglês, do Banco Central Japonês, que surpreendeu bastante o mercado a semana passada falando que poderia mudar aí a política deles, né, de juros negativo. Então, a gente fica aí nesse suspense a respeito da política monetária dos Estados Unidos. A Michelle Bowman, ela costuma ser mais hawkish, né, mais, digamos, restritiva na política monetária que os seus colegas, né, que são mais dovish, como a gente fala, né, que é uma política monetária aí mais expansiva, mas assim, fica essa disputa, né, como aconteceu no Copom do Brasil, que vocês viram, né, a gente teve aí uma decisão pela primeira vez em que a gente teve que ter um voto de Minerva, né, do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos. A decisão estava 4-4 entre cortar a taxa de juros em 0,25,5, ele acabou votando por cortar em meio, mas ainda não, assim, a gente está longe de ser uma decisão unânime, e essa mesma discussão ideológica ou monetária, seja como for, acontece aqui nos Estados Unidos também. O último assunto que eu queria comentar com vocês essa semana, já fechando, a gente vai começar, tá tendo agora na Arábia Saudita uma reunião de 40 países, incluindo a China e os Estados Unidos, que estão tentando aí um acordo de paz para terminar a guerra da Rússia com a Ucrânia. O Kremlin não foi convidado para essa reunião, o Brasil está participando, tem um diplomata brasileiro lá, e o Celso Amorim, que é o consultor para assuntos externos, aí, meio informal, mas que decide bastante, né, no governo Lula, também está participando dessa decisão virtualmente. O Brasil aí como coadjuvante, né, o governo Lula tentou no começo ser aí o protagonista desse acordo de paz, eu acho que isso não vai rolar, mas de qualquer forma o Brasil está participando dessa costura de um acordo de paz. O Kremlin, como eu disse, não foi convidado, mas está de olho. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele deu uma declaração dizendo que achou muito positiva essa reunião, né, lembrou da importância da Ucrânia, principalmente aí para a questão alimentar do mundo, né? A Ucrânia, como eu já falei aqui várias vezes, é um grande produtor de grãos. A gente teve aquele acordo dos grãos que acabou suspenso e está tendo toda essa disputa ali no Mar Negro para ver se a Ucrânia consegue escoar os grãos, mas por enquanto esse acordo não foi renovado. Isso poderia eventualmente elevar o preço dos alimentos a nível mundial, prejudicando a inflação para o mundo inteiro. Então, esse acordo é bastante positivo se sair, né? O Zelensky, ele pede para que as fronteiras da Ucrânia sejam restauradas antes da guerra. Aí eu não sei também se ele está falando se isso inclui a Crimeia ou não. Acho que é uma questão que precisa ser aí discutida, mas a gente tem essa perspectiva aí, né, de um possível acordo de paz na guerra com esses 40 países que estão reunidos na Arábia Saudita para discutir isso. Então acho que a gente vai ter aí esses assuntos bastante para comentar na semana que vem, mas para a gente ficar de olho, porque a gente sempre aqui no Terraço tenta trazer para vocês, né, o que vai acontecer ainda antes. Então vamos ver se a gente tem novidades aí na guerra nas próximas semanas. Antes mesmo de começar o comentário, sinalizamos aqui que eram 2 tópicos, mas no fim das contas, como a Renata bem apresentou, eram 3. E, na verdade, o próximo assunto vai ficar mais fácil de entender porque um foi suprimido da apresentação. Vocês vão entender, fica aí. Sobre o rebaixamento da nota soberana dos Estados Unidos na Fitch, 2 pontos que você já ouviu nesse podcast, direta ou indiretamente, ajudam a explicar. Em primeiro lugar, tem o seguinte combo: uma dívida imensa que continua a aumentar, que tem juros como fator de aumento, já que a remuneração desses títulos tem como base esses juros, né? Então isso vai tudo somando ao agregado dessa dívida, que não foi totalmente resolvida com essa mudança no teto da dívida. Na verdade, o problema só ficou para depois. Com esse combo, a gente tem que o ajuste fiscal necessário lá nos Estados Unidos será severo, e até o presente momento não temos basicamente nenhuma sinalização tão direta a respeito disso. Se calote tem uma chance que tende a zero, o juro cobrado por quem empresta ao tio Sam é que não volta a zero tão cedo. Não tem a menor chance disso acontecer. Segundo as previsões mais otimistas, ficaria perto de 2%, 2,5% daqui a alguns trimestres ainda. Em segundo lugar, sabe aquela recessão que não sabemos a intensidade? Será hard landing, soft landing, no landing, enfim, mas que tudo indica que vem aí virando a esquina? Então,
Em qualquer período recessivo, a situação fiscal piora por motivos óbvios que envolvem a queda da arrecadação. O combo entre dívida em alta sem muitas possibilidades concretas de reversão e recessão virando a esquina levaram a Fitch a essa decisão. Sobre a continuidade da subida de juros pelo Fed, os dados de resiliência da inflação, que, sim, caiu bastante, mas ainda está consideravelmente distante da meta, guiarão as próximas decisões. Mas por enquanto, como iremos te contar no próximo assunto, já tem quem esteja mudando de opinião sobre ter ou não uma recessão nas proximidades lá no Tio Sam. Já a respeito da reunião de paz na Arábia Saudita, vale ficar de olho porque envolve uma quantidade relevante de players globais. Veja que a Renata citou que Estados Unidos e China estarão por lá e que são cerca de 40 países. E também porque, por motivos humanitários, sociais e também econômicos, interessa a todos que esse conflito seja encerrado o mais rápido possível. E claro, há um terceiro ponto que vale pensar também sobre isso. Em um mundo cheio de isolacionismos e pouquíssima vontade de integração entre países, que inclusive ainda adiciona uma quantidade cavalar de subsídios, como te contamos no episódio passado, a tentativa de aperto de mãos para a resolução de uma questão tão relevante é muito bem vista. Resta saber como irá funcionar o tem que combinar com os russos, que não estarão representados nessa reunião, pelo menos com as informações que temos até o momento em que essa ancoragem está sendo realizada. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, post de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, recompras de ações estão reduzindo no S&P 500. Por qual motivo isso acontece agora? E o que esse movimento sinaliza? Bom, qual o cenário? Depois de mais de um ano, de aperto monetário agressivo, ou seja, de taxas de juros muito altas, que enclausuraram o crescimento econômico em prol do controle da inflação, a inflação no mundo finalmente começou a cair. E aí a gente viu uma política monetária dando sinais de sua eficácia quando os bancos centrais começaram a abandonar aquela ficção de inflação transitória e aí mantiveram a sua credibilidade suficiente para que a política monetária desse resultado. Aqui no Brasil isso foi muito rápido, mas lá fora nem tanto. O que leva a gente a pensar que a economia mundial ainda não está totalmente fora de perigo. Embora os números recentes já sejam animadores, reduzir a inflação não é só o ponto final, É só uma parte do processo da recuperação pós-pandemia. E ainda não está muito claro se essas tendências vão persistir. Mas a gente tem um outro sinal positivo além da queda de inflação. A gente vê agora que as empresas americanas estão investindo mais os seus lucros em projetos de expansão ao invés de devolver o dinheiro aos acionistas. E aqui no Brasil a gente tem a prática, o hábito de pensar em devolver o dinheiro aos acionistas como um pagamento de dividendos. Mas aqui hoje eu vou tratar de um outro tema. A gente está cansado de saber que existe uma corrida pela inteligência artificial, o que fez com que as empresas se empenhassem a investir nessa tecnologia, mas nem todas as empresas são de tecnologia, E aí, o que mais as empresas americanas fizeram nos últimos anos foi uma prática de devolver o dinheiro aos acionistas através da recompra de ações. O que seria isso? Os maiores compradores de ações nas bolsas americanas não são os fundos de pensão, não são os pequenos investidores, os investidores sardinha. A força dominante do mercado de ações são as empresas que recompram as suas próprias ações. As recompras de ações diminuem a quantidade de ações daquela empresa em circulação no mercado e agradam muito os acionistas porque aumenta o lucro por ação. O problema é que as empresas estavam deixando de usar os seus lucros para reinvestir em crescimento, criar novos empregos, novas tecnologias e por aí vai. E, com isso, as recompras tiveram um recorde em 2022, mesmo quando o Congresso tentou desestimular, criando um imposto de 1% sobre as recompras. Mas é o seguinte,
falando bem a verdade. Empresa nenhuma vai reinvestir seus lucros em expansão se não houver uma perspectiva positiva para a economia. Então, é melhor pagar 1% que seja do que entrar numa furada. Não adianta pensar no mundo ideal, porque no ideal as empresas reinvestiriam seus lucros para contribuir na mudança climática, para evitar crises, para criar novos empregos, mas na realidade as empresas estão buscando identificar quais áreas de pesquisa, de investimento ajudariam nos negócios. É função de reação. Então, a premissa fundamental aí, que é implícita em muitas críticas à recompra, que quem critica a recompra geralmente diz que mais investimento é bom e menos investimento é ruim. Mas não é só assim preto no branco, né? O investimento só cria valor mesmo se os seus retornos forem maiores do que outros projetos. Então, empresas responsáveis não investem à toa. É muito melhor para as empresas devolver o dinheiro aos acionistas do que se envolver em aquisições para chamar atenção ou, sei lá, jogar dinheiro fora em projetos de estimação, tipo o Facebook fez com o metaverso. Então, de fato, agora vê uma diminuição das recompras. Não que as recompras provavelmente saiam de moda, nem tão cedo, porque essa queda que a gente comentou aqui foi impulsionada principalmente por empresas menores e aconteceu depois de um ano de recorde de recompras de ações. Mas o que a gente vê é que as grandes empresas do S&P 500 têm um limite de autorizações para essas recompras. Tudo bem, num total de 1,2 trilhão de dólares, mas existe um teto. O que a gente quer acreditar é que existe uma luz no fim do túnel, né? Que isso pode sinalizar algo positivo. Só vai haver reinvestimento se a perspectiva for promissora. Mas se os dados estão mostrando uma tendência de redução das recompras de ações, o que resta para a gente é somar 1 mais 1. Mesmo tendo o Fed colocado sua taxa de juros no maior patamar em 22 anos, o ECB, o Banco Central Europeu, com subidas relevantes e boa parte do mundo tendo subido também os juros vertiginosamente, tudo em virtude do esforço de esfriar uma inflação mais forte do que em várias décadas, aparentemente a economia global segue um ritmo de resiliência maior do que se esperava anteriormente. Quanto aos motivos disso, em vários episódios aqui do Terraço Cast a gente já discutiu diversas possibilidades, mas hoje o que a Fernanda trouxe foi uma ótica diferente da coisa. Como a economia real está reagindo a isso agora. Nos Estados Unidos, que tem o mercado de ações mais representativo da economia real, tanto pelo número de empresas quanto pelo valor de mercado movido por todas elas, boa parte das empresas está mudando de visão a respeito do que estaria cada vez mais próximo de acontecer de acordo com boa parte dos economistas. Em bom português, há uma parte razoável das empresas americanas pensando que não vem recessão por aí e, em virtude disso, estão colocando investimentos produtivos para rodar. Parece que isso é algo distante, sem correlação com a situação mais ampla da economia global, mas pense na seguinte questão. Se você que ouve agora souber que há uma grande crise a caminho, é mais provável que você busque reduzir os riscos de perder sua fonte de renda ou acelere aquele projeto de trocar seu atual ganha-pão por outro com o qual você ainda não sente tanta segurança. Então, o que esse assunto trazido agora sinaliza é que sinais para a vinda de recessão mais adiante nos Estados Unidos, assim como em boa parte do mundo, existem. Mas usando como proxy o que anunciam de investimentos as empresas do mercado mais representativo do planeta, talvez isso não esteja tão próximo assim. Inclusive, um dado só para finalizar. O mercado mais representativo do planeta, vale apontar que, segundo o levantamento do site Statista para janeiro de 2023, levantamento de nome, perdão aí se o inglês estiver meio enrolado, ok? Distribution of Countries with Largest Stock Markets Worldwide as of January 2023 by share of total world equity market value, ou, em tradução livre, seria algo como o quanto o mercado financeiro de cada país representa em relação ao valor total do mercado de ações no mundo. Segundo esse levantamento do estatista, para janeiro de 2023, o mercado dos Estados Unidos representa 58,4% do total
dos mercados de ações no mundo. E para que você tenha uma ideia, o segundo lugar é o Japão, com 6,3%, o terceiro lugar é o Reino Unido, com 4,1%, e a China, que é a segunda economia do planeta em tamanho, vem em quarto lugar quando o assunto é a parcela do seu mercado financeiro em relação ao mercado global, com 3,7%. Então, sim, vale bastante usar como proxy de como as empresas estão sentindo a temperatura da economia global, olhar para o mercado de ações dos Estados Unidos. Dados da pesquisa anterior. Quem ouve no Spotify pode votar numa pergunta que deixamos lá por uns dias sobre o episódio que a pessoa acabou de ouvir. A pergunta do 387 foi: o Brasil vai retomar o grau de investimento na sua dívida soberana? E assim votou o público. 46,7% votaram em sim, 40% votaram em não e 13,3% votaram em rating não vale nada, que é o famoso voto de protesto clássico, né? Mas temos que respeitar. Democracia tá aí. Vamos que vamos. Tá ouvindo no Spotify no dia do lançamento ou perto desse dia? Vai lá votar na pesquisa se ela ainda estiver ativa, que no próximo episódio te contamos sobre essa votação. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 388. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje é só, né? Por hoje é só. Pelo amor de Deus, não aguento mais falar de Selic, até que eu gravo isso aqui no dia, porque amanhã é outro assunto, né, gente? Acabou, superou, muda de assunto. Que é Selic, não aguento mais Selic, é só Selic daqui 45 dias, por favor. Obrigada. Abraço, gente. Bom que pelo menos as notícias serão mais de quanto cai do que por quais motivos ficou igual quando o assunto for a Selic, né? Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Um boletim internacional meio curto, meio rápido, porque como eu falei, acabei de chegar de viagem, tô meio totalmente, não sei nem onde eu tô, nem que horas são do dia, da noite, mas eu não podia deixar de vir aqui contar isso, essas novidades para vocês, tá bom? É isso, semana que vem eu volto aí com mais notícias no Boletim Internacional. Até lá, um beijo a todos. Muito bom saber que sempre podemos contar contigo em qualquer lugar deste planeta azul. Obrigado, Fernanda. Valeu, Caio. Obrigada por mais um episódio aqui no Terraço Cast. É um prazer participar toda semana. E a gente se encontra na semana que vem. Grande abraço. Melhoras para você. Semana que vem estaremos juntos neste glorioso podcast novamente. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.